programa nacional para as comemorações do bicentenário da independência do Brasil. O conceito do museu de cidade, ele é muito mais abrangente. O conhecimento histórico é um conhecimento de grande interesse entre os brasileiros em geral. Uma mentira dita 1 milhão de vezes, ela se torna uma verdade. O que se debate é até onde pode ir a liberdade dos homens. É importante a gente não esquecer que esse processo não foi bonito, né? Foi um processo marcado pela violência. Para colocar na nossa sociedade um pouco mais de conhecimento rigoroso e científico, porque ela está muito necessitada disso nesse momento. Uma característica interessante do museu é que nós estamos plantados aqui, a sede administrativa é no coração da Praça da Sé. Quando você pensa na cidade de São Paulo, você pensa numa metrópole, mas a casa é de 1750, tem técnicas construtivas as mais variadas, taipa de pilão, taipa de mão, tem toda uma evolução histórica, porque foi morada da Marquesa de Santos, com a morte da Marquesa passou a ser sede do Bispado de São Paulo, posteriormente veio a ser sede da Companhia de Gás no início do século XX, porque gás iluminando São Paulo também é um avanço de modernidade. A primeira questão que é importante pensar é que o patrimônio ele não é um acontecimento da natureza, né? Um dado da natureza. São seres humanos que escolhem o que é patrimônio e designam os sentidos desse patrimônio. São os historiadores que transformam papéis que antes eram documentos de contabilidade ou simples identidades em documentos históricos. Assim como são também os historiadores e as comunidades, né? E no caso hoje os estados, é que transformam um edifício que antes era uma igreja e que tinha uma função social específica no que hoje a gente chama de um patrimônio. Nós estamos aqui no Ipiranga, no Parque da Independência, que abriu o Museu Paulista, conhecido também como Museu do Ipiranga, a Casa do Grito, a cripta, o mausoléu onde estão sepultados os restos mortais de Dom Pedro e de suas duas esposas, Dona Leopoldina, Dona Amélia, e o monumento do Ipiranga com também a chama perpétua. É um lugar maravilhoso e que retrata o que aconteceu aqui no dia 7 de setembro de 1822. Eu acho que é importante a gente preservar locais como a Casa do Grito, ou ter um museu como esse, porque ele mostra a partir da cultura material, ou seja, dos objetos da casa, ou da própria forma como a casa foi construída, modos como as pessoas viviam nos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX. Então, essa casa aqui mesmo, a Casa do Grito, no Ipiranga, mostra, por exemplo, assim como o pátio do colégio, né, também em São Paulo, lá no centro de São Paulo, mostra, por exemplo, técnicas e processos de construção das casas feitas com taipas de pilão, por exemplo, né? Como se construía casas a partir do barro, né? Ou seja, era uma técnica que usava o barro para fazer a construção das paredes das casas, não é? Sempre que um professor entra na sala de aula, ele precisa ter uma ideia, ainda que seja uma ideia básica e preliminar, de como é a classe com a qual ele vai interagir, na qual ele desempenhará as suas funções de professor. Por historiador, de uma maneira geral, também deve ser assim. Há uma forma tradicional ainda muito vigente na nossa sociedade que entende que a independência foi uma suposta luta
de brasileiros contra portugueses, que a independência foi um processo de libertação da nação brasileira, que acabou coroando, então, um processo anterior dos tempos coloniais de formação, crescimento e consolidação dessa nação brasileira. Essa é uma versão equivocada. Não existia brasileiros, não existia uma nação brasileira antes da independência. O nosso pai está lá na bandeira nacional, o verde, Imperador Pedro I, Casa de Bragança de Portugal. E o amarelo está lá, né? A nossa mãe, né? A esposa do imperador, a princesa Leopoldina, a Casa dos Habsburgo da Áustria. Eu costumo brincar, simples assim, né? E as pessoas não conseguem fazer essa leitura, porque não foi passado para nós. E não foi passado para nós, se você for pesquisar, aí você vai perceber que a história foi escrita dentro da história. Historiadores que estudam, tendo como tema a formação dos Estados-nação, eles sempre lembram uma lição feita por um dos primeiros estudiosos a esse respeito, que dizia que para formar uma nação, a primeira coisa que você deve fazer é esquecer. Esquecer que aquelas coisas que geralmente se atribuem como os elementos fundantes da nação, elas não estavam presentes quando essa nação foi fundada. Exemplo, uma língua, um povo, um território. E a gente pode atribuir uma outra coisa, uma identidade. De modo geral, nenhum desses elementos estava presente na formação de nenhum Estado nacional, seja na América ou na Europa. No caso brasileiro, por exemplo, só para citar um caso extremo, na cidade de Belém, na época da independência, a menor parte das pessoas na cidade de Belém falava português como língua principal. Se você vai para o interior, isso era uma coisa muito menor, né? O número de pessoas que falavam a língua portuguesa. Não existe uma identidade, ou uma língua, ou um território anterior ao Estado nacional. Existem, obviamente, movimentos que vão permitindo essa construção, né? Mas não algo pré-formado. A capital do Brasil ela era bastante cosmopolita, no sentido, no século XIX, né, ou seja, no momento da independência, já havia, né, além dos portugueses, uma comunidade de outros europeus que ali estavam, né, e que ali frequentavam, ingleses, franceses. Né? Em São Paulo, isso vai acontecer em um momento um pouco posterior. Né? A partir da independência, ou do começo do século XIX, São Paulo se abre um pouco para a vinda de estrangeiros, né? Já havia alguns estrangeiros aqui, mas ainda, além dos portugueses, a presença era muito pequena, mas a partir da independência eles começam a vir em maior número. A independência, portanto, não foi uma luta entre brasileiros e portugueses. Os brasileiros eram, em realidade, portugueses, só que portugueses nascidos que viviam na América, apenas um pouco diferentes de outros portugueses que tinham nascido, que viviam na Europa, que viviam em outras partes do Império Português. Não havia, portanto, brasileiros antes de 1822. O que não significa que a nação e a identidade brasileira tenham sido criadas de repente. Não. A nação, a nacionalidade, assim como uma formação política que ajudou a organizar a nação e a nacionalidade, o Estado Nacional brasileiro, todas essas coisas elas foram sendo criadas a partir da independência do Brasil. E lá nos anos 30, quando Getúlio Vargas ele toma o poder, ele está muito preocupado ainda com a questão monárquica, que 1889, 1930 é um espaço muito curto de tempo. 41 anos, como é um espaço curto de tempo? É um espaço muito curto. Monarquistas ainda daquela época estavam vivos. Não muitos, mas ainda alguns vivos. E o governo de então, preocupado que de repente ele pudesse se ver alijado do poder e os monarquistas tomarem novamente o poder, ele faz o quê? Ele faz um apagamento da nossa história. Ele cria o Departamento de Informação e Propaganda e ele recolhe, ele guarda, ele tranca durante vários anos todos os heróis nacionais. Todos.
Ele recolhe todos os pavilhões estaduais e o único pavilhão que tem é o nacional, e ele é que vai ditar o caminho. E ele cria o DIP, né, Departamento de Informação e Propaganda, e começa com essa história, que o verde são as matas, que o amarelo é o ouro. Quando a gente tem que beber lá e saber as nossas origens, para poder começar a entender a nossa raiz histórica. Pouco tempo depois da independência do Brasil, havia uma enorme discussão a respeito de qual era a data da independência. Flutuando as referências entre essas datas de qual seria a independência do Brasil, do dia 7 de setembro, até aqueles que definiam como 12 de outubro, porque era a data da aclamação do imperador, e que entendiam que isso sim era o nascimento de um novo país. Os únicos grupos que desde o começo defenderam o 7 de setembro como o dia da criação do Brasil, da independência do Brasil, foram os paulistas, né, foram os políticos paulistas, que viram nisso algo extremamente importante para a sua afirmação como papel de protagonista no nascimento do Brasil. Esse é um processo, então, que se dá por décadas, que culmina no final só do século XIX com a construção do monumento que hoje nós conhecemos como Museu Paulista, ou Museu do Ipiranga, e que tinha, entre suas principais atribuições, exatamente colocar o quadro do Pedro Américo, que monumentaliza a ideia da independência acontecida no Ipiranga. No dia 8 de setembro, após a independência, Dom Pedro foi rezar na igreja, na Catedral da Sé, antiga Catedral da Sé, que o local é hoje onde temos um prédio muito escuro, por sinal, da Caixa Econômica. Era a Catedral de São Pedro. E naquele momento ele faz um agradecimento a Deus e a Nossa Senhora pelo privilégio e a graça de ter o ajudado na proclamação da independência do Brasil. No dia 8 de setembro, ele faz uma consagração do país novo que surgia naquele momento, a Nossa Senhora Aparecida. No começo do século XIX, no momento da independência, tinha pouco mais de 20 mil habitantes, né? Na virada do século XIX para o XX, ou seja, de 1900 para 1901, ela passa a ter centenas de milhares de habitantes. Então, a cidade cresce de uma maneira muito rápida, não é? E essas pessoas têm que morar em algum lugar, então elas começam a se acumular, né, nas periferias, né? Então a cidade vai crescendo, ela sai da colina, né, que a gente chama tradicional, ali onde é a Praça da Sé, o pátio do colégio, São Bento, e começa a fluir, ou a crescer para a República, para o Brás, né, para outras direções, né, para o sul, né, para a Liberdade. São casas históricas muito singulares, algumas delas inseridas em praças com área verde, em parques. A Casa Modernista, por exemplo, está dentro do Parque Modernista. E a própria sede administrativa, tão antiga, aqui na Rua Roberto Simons 136, é uma casa com fachada neocolonial, mas ela tem quintal com árvore frutífera e tem todo um clima bucólico, eu diria, do início do crescimento de São Paulo, do desenvolvimento urbano de São Paulo. A casa também dá um exemplo de como as pessoas viviam, o tamanho das casas, né, as janelas, a disposição dos cômodos, não é? Ou seja, como as pessoas dormiam, enfim, a preservação desse patrimônio histórico, ela transmite esse tipo de conhecimento da vida do passado, não é? Que também faz com que a gente reflita sobre os modos como a gente vive hoje, né? Como a gente se organiza hoje, e possa estabelecer comparações do presente com o passado. Mas a independência foi um momento chave, o mais importante de surgimento embrionário, então, desse Estado brasileiro, dessa nação brasileira e dessa identidade brasileira, essas três coisas que existem até hoje. Passaram por muitas modificações nos últimos 200 anos, é verdade, mas existem até hoje, o que dá uma demonstração do presentismo, da atualidade do tema da independência e da importância de se estudar o que aconteceu no Brasil 200 anos atrás. No entanto, a independência só pode ser um momento chave
de formação inicial de um Estado brasileiro, de uma nação brasileira e de uma identidade brasileira, porque a história colonial conheceu alguns momentos de transformação que facilitaram que o processo de independência fosse dessa maneira. Por quê? Porque a história é um eterno responder os porquês, né? Por que que São Paulo é fundado inicialmente como uma casa religiosa, aqui no Morro de Piratininga, e por que desse lugar? Será que a gente sabe de fato e de direito por que que o colonizador veio exatamente para aquele lugar no litoral e fundar a primeira vila, que é São Vicente, para depois, durante anos, né, pensar uma estratégia para subir a Grande Muralha, para chegar lá na região de Santo Amaro, encontrar um náufrago, que era o João Ramalho, e poder já ter esse caminho construído com os indígenas e ter adesão de um chefe indígena Tibiriçá para ele mudar a sua tribo para a região do Largo de São Bento, e o irmão dele, o Caiubi, mudar onde é o Morro do Carmo para poder ser como uma cabeça de ponte e proteger os jesuítas para fundar uma casa religiosa aqui. Para quê? Será que também não era para proteger o que havia de mais valioso que está aqui no fundo, que é o Rio Tietê, para poder entrar para dentro do território? Esse é o perigo da gente não conhecer a nossa história, e as pessoas que vivem o seu período e aquelas que têm essa condição de passar essa informação, por vezes não passam. E por interesses escusos, elas vão escrevendo essa história a bel prazer do jeito delas. Como não nos chega através da via da educação, da forma que tem que ser, né? A história repetida centenas de vezes acaba virando uma verdade.